Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 26. Bons estudos! Quando eu arrumo a banca, eu fico vendo todas as revistas, notando as diferenças das capas, dos tipos de papel, das cores. São tantos materiais diferentes e você pode ver isso em qualquer lugar. Na sua casa mesmo, dá só uma olhadinha. Materiais duros, maleáveis, que rasgam, quebram, servem de alimento, que flutuam, que evaporam, que esfarelam. E todo esse monte de coisa que a gente vê foi feito a partir de substâncias da natureza. Devem ser milhões de substâncias, mas do que são feitas as substâncias? Será que elas têm alguma coisa em comum? Afinal, do que é feita a matéria? É isso que nós vamos ver na nossa teleaula de hoje. Até agora nós já aprendemos muita coisa sobre o comportamento do ar, da água, do fogo, dos metais. E nesta teleaula de hoje nós vamos começar o nosso 5º módulo, a comunicação química. Serão 7 teleaulas e nela você vai aprender como os químicos se comunicam, o que são átomos, moléculas e o que acontece numa reação química. Na teleaula de hoje, você vai aprender que as substâncias simples são feitas de um só tipo de átomo. Vai saber por que uma substância simples não pode ser transformada em outra substância simples. E vai ver que os átomos se ligam para formar as moléculas. E tudo isso vai ajudar a esclarecer do que afinal é feita a matéria. Todos prontos? Então vamos em frente. Seu Aurélio, já vi que você também virou um fã da química. Ô, se virei. Mas também com esse tantão de coisa legal que eu tô aprendendo. E se você quer saber, eu tô até dando uma esbanjadinha com os meus conhecimentos. Ontem mesmo eu tava com uns amigos e contei pra eles aquela história da reciclagem do aço. Expliquei por que o aço inoxidável não enferruja. O pessoal ficou de boca aberta com o papai aqui. Você tem razão. A gente já aprendeu como se comporta um montão de substâncias. Mas tem uma coisa que tá me deixando com a pulga atrás da orelha. Manda. Bom, todo dia de manhãzinha, quando eu vou pro meu trabalho, no meu ônibus tem sempre um monte de estudantes, né? E eu fico ligado na conversa deles. E outro dia eles estavam falando de química. Aí o que me deixou preocupado é que eles falaram uns nomes estranhos. E ainda por cima disseram que iam ter que decorar uma porção de coisas pra prova. Puxa, nomes estranhos? Que nomes? Átomos. Moléculas. Reações químicas. Elementos químicos. Tabela periódica. Sabe que isso sempre me inculcou? Será que para aprender química a gente precisa ficar decorando essas coisas feito um papagaio? Você acha que pra gente aprender química a gente tem que ficar decorando as informações feito um papagaio? Ai, não sei. Acho que sim, né? Não, eu acho que você pode tentar entender, não precisa decorar. Acho que você pode aprender melhor assim. Tem que entender primeiro, né? É isso mesmo, para aprender qualquer assunto a gente precisa guardar alguns nomes na cabeça. Por exemplo, para aprender a ler ou a escrever, a gente precisa conhecer todas as letras do alfabeto. Mas fica bem mais fácil se a gente entender como as palavras se formam e o que elas significam. Aí é bem mais fácil decorar e saber essas letrinhas. Isso também acontece com o nosso curso de Química. A gente precisa primeiro entender os fenômenos naturais. A água, o fogo, o ar, os metais. Se a gente entender o que acontece com eles, fica bem mais fácil decorar uns nomezinhos. Sabe, Aurélio, eu também acho chato decorar coisas sem entender. Será que essa parte da química é diferente? A ideia é você entender os fenômenos. Eu até entendo tudo e descobri que a química não é tão difícil assim. Mas e depois? E na hora da prova? Vamos fazer uma coisa. Eu vou explicar algumas coisas de química usando as palavras que os químicos usam. Só para você ver que o importante você já está aprendendo. É só uma questão de palavras. Vamos ver aqui no seu livro do telecurso um assunto aqui, substâncias. Você sabe como os químicos agrupam substâncias para estudar, não sabe? Agrupamento de substâncias. Você lembra como era? Lembrei. Substâncias simples e substâncias compostas. Isso aí. Para
Para estudar, os químicos agrupam as substâncias em substâncias simples e substâncias compostas. Isso aí eu já sabia. E você se lembra o que é uma substância simples? Substância simples? Você se lembra? Claro que você lembra, Zezé. Substâncias simples são aquelas substâncias que não podem ser transformadas em outras substâncias simples, como o chumbo e o ouro, por exemplo. Tá, entendi. O chumbo é uma substância simples, por isso ele não pode ser transformado no ouro, que é outra substância simples. Tudo bem, você já falou que não pode. Agora eu queria saber por que não pode. Por que não pode? Boa pergunta. Por que uma substância simples não pode ser transformada em outra substância simples? Oi, por favor. Você sabe por que não dá para transformar chumbo em ouro? Não sei. Não dá. Porque as partículas são diferentes. É isso mesmo. O chumbo e o ouro são formados por partículas diferentes. A ciência química pode explicar isso através de alguns nomezinhos que você tem que guardar na hora que você for fazer o seu exame. Mas fica bem mais fácil se primeiro você entender que toda matéria é formada por pequenas partículas. Aí é mais fácil de guardar esses nomezinhos. E você sabe como a química chama essas partículas? Átomos. Átomo. A menor partícula de uma substância elementar que conserva as propriedades de um elemento. Isso eu entendi. Os átomos são as partículas que formam a matéria. Mas por que não dá para transformar uma substância simples em outra substância simples? Como é que se explica isso em quimiquês? Quer dizer, na linguagem da química. É o seguinte, todas as substâncias simples são formadas por átomos iguais. O ferro, por exemplo, é formado por átomos de ferro. Já o cobre, que também é uma substância simples, é formado por átomos de cobre. E cada átomo de cobre é igualzinho a outro átomo de cobre. E com alumínio, acontece a mesma coisa. Ele é formado por átomos de alumínio, todos iguaizinhos. Agora, uma coisa muito importante. Os átomos de ferro são todos iguaizinhos entre si, mas são diferentes dos átomos de cobre, que são diferentes dos átomos de alumínio. Quer dizer então que o átomo de ferro é diferente do átomo de cobre, que por sua vez é diferente do átomo de alumínio. E o átomo de alumínio é diferente do átomo de ferro. É isso? Tá perfeito, Aurélio. É por isso que não dá para transformar uma substância simples em outra substância simples. Porque cada uma dessas substâncias tem um tipo de átomo. E não dá para transformar o átomo de uma substância no átomo de uma outra substância. Calma, devagar com a dor. Deixa eu ver se eu entendi direitinho. Quer dizer então que uma coisa de ferro que nem isso aqui, é um montão de átomos? Claro que é. Lembra que a gente até viu como deve ser um pedaço do ferro? São átomos de ferro amontoados como uma pilha de laranjas. É verdade, eu lembrei. A gente viu até que no aço inoxidável tem átomos de ferro, átomos de crômio e também átomos de carbono que se encaixam nos buraquinhos que se formam. É isso mesmo. E a gente também viu que os átomos de tipos diferentes, como o ferro e o crômio, têm massas diferentes. Como massas diferentes? Se não dá pra gente ver um átomo nem no microscópio, como que ele pode ter alguma massa sendo tão pequeno? E agora? Os átomos têm massa? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Epa, peraí. Eu já vi isso em outra teleaula. É claro que os átomos têm massa, mesmo sendo muito pequenos. E os átomos de um mesmo tipo, de ferro, por exemplo, têm todos a mesma massa. Quer dizer, cada tipo de átomo tem uma massa fixa. E é lógico que essa massa é diferente para cada tipo de átomo. A massa do átomo de ferro é diferente da massa do átomo de crômio, por exemplo, que também é diferente da massa do carbono. É isso mesmo. Essa é para guardar. Cada tipo de átomo tem uma massa fixa que é diferente da massa de outros tipos de átomos. Mas, Áurea, me diz uma coisa. O oxigênio do ar é formado por átomos de oxigênio. Afinal, o oxigênio é uma substância simples, não é? O oxigênio é uma substância simples, sim. Mas no caso do oxigênio, que é um gás, a coisa é um pouquinho diferente. Como assim? É que no caso dos gases, as partículas não ficam empilhadas como no ferro.
Nos gases, as partículas ficam soltinhas, se movimentando livremente. Quer dizer então que os átomos de oxigênio ficam por aí se movimentando livremente? Aí é que está. No oxigênio, as partículas que se movimentam não são átomos, mas pares de átomos. Veja só. Pares de átomos? Aqui está. É assim que são as partículas de oxigênio que estão no ar. Repare que cada partícula é formada por 2 átomos de oxigênio. Essas partículas formadas por mais de um átomo são chamadas de moléculas. Moléculas! Essa foi uma das palavras que eu ouvi os estudantes falarem no ônibus. Pois então, é tudo muito simples. As moléculas são grupinhos de átomos todos ligados. E a molécula pode ter 2 átomos, como no oxigênio. E também 3, como no ozônio, que é formado por 3 átomos de oxigênio. E também tem moléculas com 4 e até mesmo com milhões de átomos. Caramba! Uma molécula formada por milhões e milhões de átomos, todos iguaizinhos? Não. A molécula pode ter átomos diferentes. O importante é que na molécula os átomos estejam ligados. Zezé, olha só o que eu achei nessa revista. Moléculas com vários tipos de átomos. Deixa eu ver. Olha só. Esta é uma molécula de água. 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Aqui tem uma molécula de gás carbônico. Agora, 2 átomos de oxigênio ligados a um átomo de carbono. E por último, a molécula de monóxido de carbono. Um átomo de oxigênio ligado a um átomo de carbono. Olha só que interessante. Aqui está dizendo que existem alguns gases que são formados de átomos livres, que é o caso do argônio que tem na atmosfera. Escuta. O argônio é chamado de gás nobre porque ele dificilmente se liga a outra substância. Você percebeu? Gás nobre, moléculas, átomos. Até que tá dando bem pra gente aprender os nomezinhos da química, né? O melhor é que não tem nada de complicado. Depois de ver direitinho os fenômenos que a gente viu nas outras teleaulas, fica fácil de aprender esses nomezinhos. Agora eu tô percebendo o que você falou. Na verdade, é só uma questão de palavras, mesmo. Tudo isso que a gente viu hoje, a gente já sabia, só que com outras palavras. Mas é isso mesmo. O que eu fiz foi explicar as mesmas coisas, só que usando alguns nomezinhos usados pelos químicos. Gases nobres, átomos, moléculas. E falando nisso, que tal relembrar tudo o que você aprendeu hoje? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, você viu que dá para explicar tudo o que a gente está aprendendo usando alguns termos químicos. Assim, você aprendeu o que são átomos. Viu por que uma substância simples não pode ser transformada em outra substância simples? Ficou sabendo que os átomos se ligam formando grupinhos que são chamados de moléculas. E por último, você ficou sabendo que alguns gases são formados por átomos livres. Os gases nobres, como o argônio.